Juriscast, o seu podcast jurídico. Olá, meus amigos advogados, minhas amigas advogadas, sejam todos muito bem-vindos ao episódio 132 do Juriscast, onde vamos falar sobre o rito da reforma tributária e o seu impacto no mercado. Portanto, fica até o final que você vai aprender com a gente hoje. Lembrando que estamos em áudio e vídeo no Spotify e no YouTube. Portanto, assista-nos nestes formatos, nesses dois canais. E claro, se você ainda é um amante dos podcasts da moda antiga, estamos em áudio em todas as demais plataformas de consumo de podcasts. Fique à vontade para ouvi-los e distribuí-los. Repasse este episódio para os seus colegas, amigos advogados que estão preocupados ou estudando a temática aí do rito da reforma tributária e também estão pensando em quais serão seus reflexos aí no mercado. Tudo bem? É isso, lembrando também de que você me siga aí nas redes sociais, @Thiago Facchini, em todas elas, no LinkedIn, no Instagram e todas as demais. É sempre uma alegria conhecê-lo e conversar com você nas redes sociais. Elas estão lá para socializarmos, então fiquem à vontade de me chamar lá para a gente bater um papo. Bom, feita aí a apresentação inicial, vamos ao que interessa. Então o tema de hoje é rito, da reforma tributária, o reflexo dele no mercado. E como de costume aqui no podcast, temos sempre um especialista, um convidado que vem trazer luz aqui ao tema para nós. O convidado de hoje é o Matheus Venturini. Ele é advogado, especialista em direito tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários e atualmente cursa MBA em Gestão Tributária pela Universidade de São Paulo. Também foi professor seminarista no IBET do Rio Grande do Sul e, em nome da audiência, em meu nome, lhe dou as boas-vindas ao Juriscast. Seja muito bem-vindo, Matheus, ao Juriscast. Muito obrigado, Thiago. Obrigado pelas boas-vindas. Queria dizer que é um prazer estar aqui no Juriscast, episódio número 132. Espero que a gente tenha aí hoje uma boa oportunidade de compartilhar conhecimento e conhecimento tributário. Legal. De tributos, todos nós brasileiros entendemos muito, né? A gente, sabendo ou não sabendo do quanto estamos pagando, mas estamos pagando impostos, né? Então esse tema da reforma tributária, para quem está atuando no direito tributário, mas acima de tudo para quem é cidadão brasileiro, isso aqui é muito importante que conheçamos e entendamos o que for possível a respeito do tema. Então, antes da gente entrar aqui nas minúcias tributárias, né, dessa matéria, vamos dar um pouquinho de contexto para nossa audiência. Se você puder falar um pouquinho assim sobre a tal da reforma tributária, tem bastante gente falando sobre ela, gerou bastante discussão aí até a sua discussão em plenário, e está chegando a hora ela entrar em vigência. Então, assim, fala um pouquinho para a gente sobre o que como é que está nesse momento, as principais alterações que estão por vir, o que você entende que faz sentido que as pessoas saibam no início dessa conversa. Perfeito, Thiago. Acho que o primeiro ponto, tá, é a gente compreender que reforma tributária ela não é um fenômeno, um evento único, estanque, um evento que aconteceu e não vai acontecer mais, ou que aconteceu e está pronto, tá? Então, essa reforma tributária que a gente discute hoje, que a gente ouve falar na mídia, é a reforma tributária sobre o consumo, que ela começa lá em 2020, 2021, 2022 ela ganha força em alguns projetos de lei que tramitaram no Congresso, e em dezembro de 2023 a gente tem a promulgação da emenda constitucional número 132, que ela altera a Constituição, e depois a gente até pode falar por que ela altera a Constituição, tá? Ela altera a Constituição para criar uma nova sistemática de recolhimento, apuração e pagamento de tributos sobre o consumo, tá? Então, eu queria fazer um parênteses aqui, tá, Thiago? E voltar no reforma constitucional, tá? Nosso direito tributário, ele é eminentemente constitucional. Então, toda a estrutura tributária do Brasil, ela está na Constituição. A gente percebe no direito comparado, né, Estados Unidos, Holanda, que diversos outros países, que em outros estados-nação, essa estrutura de regras, ela não necessariamente é constitucional. A Constituição, ela prevê uma regra talvez muito preliminar, e depois todo o resto do ordenamento jurídico ele vem através de leis, através de decretos, né? No caso do Brasil, toda a nossa base tributária ela está na Constituição. Então a gente chama de direito constitucional tributário, tá? Para alterar
a tributação sobre o consumo, é preciso uma alteração na Constituição. Então, lá em dezembro de 2023, quando a gente falou, promulgada a reforma tributária, na verdade, aquilo ali foi a alteração da Constituição que vai autorizar que outras leis sejam editadas com base na Constituição, que foi alterada, para mudar a forma como a gente tributa o consumo hoje. Tá? Então, assim, dezembro de 2023, emenda constitucional número 132, janeiro de 2025, a publicação da lei complementar número 214, que é a lei complementar que ela pega na Constituição as bases da nova forma de tributação do consumo e vai colocar, vamos dizer assim, em mais detalhes como é que isso vai acontecer, tá? Tu pode perceber que entre dezembro de 2023 e janeiro de 2025 a gente tem mais de um ano, né? Então, assim, nesse um ano, eu não vou dizer lobby, tá, Thiago? Mas nesse ano, muita água passou embaixo da ponte lá do Congresso para que, na hora de regulamentar a Constituição, toda a reforma tributária, melhor, todo o direito tributário sobre o consumo que estava sendo formado, ele atendesse aos interesses de determinado setor, ele reconhecesse o direito de um benefício fiscal de determinada atividade. Tá? Então, assim, vindo de cima para baixo, dezembro de 2023, uma reforma tributária na Constituição. Em janeiro de 2025, a regulamentação, vamos dizer assim, da Constituição numa lei complementar 214. E a partir de agora, Thiago, a gente tem ainda uma série de novas regras que vão ser, não digo novas regras, tá? Mas de minúcias dessas regras da lei complementar, da Constituição, que elas vão ser postas através de leis ordinárias, através de decretos, através de portarias, através de instruções normativas. Então, assim, a gente ainda está num processo de reforma tributária. A gente tem já hoje as diretrizes na Constituição, a gente já tem hoje na lei complementar, vamos dizer assim, as regras postas, mas a gente ainda tem todo um percurso até chegar na instrumentalização dessa reforma tributária sobre o consumo. Em termos práticos, tá? A lei complementar número 214, com base na Constituição, ela coloca até 2033 um período de transição onde nós saímos do regime tributário sobre o consumo atual, que a gente pode entrar no detalhe mais na frente, como é que é esse regime tributário atual, e ela transita desse regime tributário atual para o regime tributário reformado, né? Que é esse regime tributário da IBS, CBS e de alguns outros tributos. Entendi, acho que a gente vai ter que falar um pouquinho sobre isso, né? Em especial se alguém da audiência não domina o tema. O modelo atual, ele tem seus prós e seus contras, e o novo modelo proposto provavelmente também tem seus prós e contras. E quem está nos ouvindo está aqui imaginando, poxa, quais são, dentro do que já está disponível, né, do que já está conhecido, quais são os pontos de atenção, né, pensando em segurança jurídica, para a minha própria empresa e para quem atua na área, para que eu levante essa bola, esses pontos de atenção com os meus clientes. Então, se você puder dar esse contexto aqui rapidamente para a gente sobre como é e como será, acho que vai ajudar aqui na nossa discussão. E em seguida vamos falar sobre esses pontos de atenção relacionados à segurança jurídica que esse processo vai causar, ou insegurança por algum período ou não. Vamos falar sobre esses dois temas em seguida. Tiago, vamos começar no porquê da reforma tributária, tá? Então, eu não sei se tu já passou por esse episódio na tua vida de ir no supermercado com fome. Sim, muito. É um erro. É um erro, né? Por que o nutricionista ele fala, come de 3 em 3 horas? É para evitar que tu esteja com fome. Né? É para evitar que tu chegue em algum momento ali na tua casa e, em vez de tu fazer uma refeição mais leve, tu peça uma pizza e... Né? A reforma tributária, ela vem num contexto onde a despesa pública ela estava muito elevada. A gente falava naquele período pré-reforma tributária, os especialistas falavam, gente, antes de uma reforma tributária, a gente tem que fazer uma reforma administrativa, que é para a gente não ir com fome no supermercado. Tá? A reforma tributária ela é a ida ao supermercado. Tá? O governo, né, poder
A União, os estados e os municípios, através do legislativo, através de um processo legislativo, eles alteram as regras da arrecadação. Então a despesa pública ela estava lá em cima, a gente tinha uma arrecadação, a gente sabe que existe déficit, né? A gente altera a legislação para tentar colocar a arrecadação num patamar de despesa. Daí eu faço um questionamento, assim, o que é uma reforma tributária, tá? Reforma tributária quando a gente reforma a nossa casa, Thiago, a gente quer melhorar ela, né? Sim. A gente não quer reformar ela para piorar ela. Então, assim, no plano do dever ser, né, dos estudantes de direito que estão nos assistindo, esse conceito do dever ser é muito legal quando a gente está na faculdade, né? Depois a gente vem para a prática e acaba ficando um pouco afastado dessa lógica do dever ser. Mas no plano do dever ser, Thiago, uma reforma tributária ela deveria diminuir a carga tributária, ela deveria simplificar a forma como uma pessoa física, uma pessoa jurídica arrecada tributos, e ela deveria pelo menos diminuir o número de tributos, tá? Vamos lá. Carga tributária. Hoje, uma empresa que presta serviços e que está no lucro presumido, que é um dos regimes de tributação de uma empresa hoje, é o lucro presumido, outro é o lucro real e outro é o Simples Nacional, tá? O Simples Nacional é um regime específico, mais simples, entre aspas, com uma carga tributária mais baixa, entre aspas. O lucro real é um regime mais complexo, onde a empresa ela tem que apurar todas as suas receitas, todas as suas despesas e apurar o lucro que ela realmente teve, por isso o nome lucro real. E o lucro presumido a gente costuma dizer que é um regime tributário no meio do caminho, porque eu presumo com base num percentual qual foi o lucro da minha empresa, tá? Então, para quem não tem essa familiaridade, esse é um resumo bem básico de regimes tributários de empresas. Para quem já tem essa familiaridade, desculpa pela repetição. Então vamos lá. Uma empresa que hoje presta serviços e está no lucro presumido, ela tem uma carga tributária de imposto de renda de aproximadamente 12%. Tá? Ela tem uma carga tributária sobre o faturamento dela, que é o PIS/COFINS, de 3,65%. Ela vai pagar um ISS de 2%. Tá? Essa é a carga tributária global dela. Se a gente focar só na carga tributária sobre o consumo, eu fico com PIS/COFINS 365 e eu fico com ISS de 2% a 5%. Tá? Então, assim, Thiago, a carga tributária de uma empresa que presta serviços hoje, ela vai ser de 5,65 a 7,65, 8,65. Carga tributária sobre o consumo, sobre aquilo que ela vende de serviço, sobre aquilo que ela presta de serviço. Essas empresas, Thiago, daí já adiantando um pouco o fim da história, tá? Essas empresas que prestam serviços, elas vão ser as mais atingidas pela reforma tributária. Então, assim, se o governo escolheu um setor para pagar a conta desse aumento de arrecadação, foi o setor de serviços. A carga tributária dessa empresa que hoje pagava entre 5,65 a 8,65, ela vai passar automaticamente para 28%, que é a carga tributária esperada hoje para a IBS e CBS. Tá? Ah, tudo bem, mas no sistema da IBS e CBS, que é esse sistema novo, os prestadores de serviços vão poder tomar crédito. O que é tomar crédito? É eu descontar o crédito do imposto sobre tudo aquilo que eu consumi, sobre a energia elétrica, sobre o computador que eu comprei para minha empresa, sobre os serviços que eu contratei para minha atividade. Eu tomo crédito daquele imposto, crio um saldo credor e vou usar esse saldo credor para bater o meu imposto devido no meu débito. Né? Tudo bem, Thiago, não tinha sistema de créditos e débitos para a maior parte dos prestadores de serviços antes. Mas a gente sabe, bom, Thiago, acredito que tu trabalha com prestação de serviço, né? A tua empresa trabalha com prestação de serviço, tu sabe, a tua despesa, o teu custo com aquisições para tu prestar o teu serviço não é nada comparado ao custo de uma indústria. Então, essa regra de créditos, ela não vai equilibrar a balança da alíquota de 28%. Então, Thiago, já adiantando um ponto que a gente ia falar lá no final, vai ter sim um aumento de carga tributária.
O setor de prestação de serviço é o setor que ele vai pagar a conta desse aumento dessa alíquota, dessa carga tributária, dessa alíquota de IBS e CBS, tá? A gente estava falando ali antes, pilares da reforma tributária, redução de carga, redução da complexidade e redução do número de tributos, tá? Vamos falar um pouquinho sobre redução de complexidade. Existe um estudo, que é um estudo do Banco Mundial, esse estudo é de 2021. O Banco Mundial, junto com uma Big Four, se não me engano era a PwC ou a Deloitte, que são empresas de auditoria mundial, né? Mundiais, eles analisaram a complexidade do sistema tributário de basicamente todos os países do mundo, tá? O Brasil, ele ocupou a penúltima colocação no ranking de sistema tributário mais complexo. Então a gente está atrás de países africanos, a gente está atrás de países do Oriente Médio, a gente está atrás a gente está atrás de todos os países da América Latina. Todos, menos um, né? Então, assim, complexidade é quanto tempo eu gasto na minha empresa para pagar impostos? Quantas pessoas eu preciso ter no meu setor fiscal para apurar, declarar, emitir a guia e pagar? Tudo isso a gente sabe que tempo é dinheiro, que número de pessoas é custo. O Brasil, ele ocupa a penúltima posição hoje, de acordo com essa pesquisa de 2021, que é uma pesquisa que não foi refeita pelo Banco Mundial, não sei porquê, mas é um dado que a gente tem. Um detalhe, Thiago, essa pesquisa ela é muito citada em palestras, né, que falam sobre reforma tributária, que falam sobre o direito tributário no Brasil, e recentemente eu acho que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é quem cuida, vamos dizer assim, da arrecadação no Brasil, eles começaram a fazer piada com esse dado. Assim. Então, toda vez que eles vão para uma palestra, vão para uma sustentação em alguma atividade, eles falam assim, porque o pessoal sempre cita aquela pesquisa do Banco Mundial. Mas, gente, aquela pesquisa do Banco Mundial, ela é a nossa realidade sobre a complexidade e a dificuldade que as empresas do Brasil têm para pagar tributos. Nessa mesma pesquisa, Thiago, o Banco Mundial, ele apurou quantas horas uma empresa no Brasil demora durante o ano para apurar, declarar e pagar tributos. Tá? Então, uma empresa do regime geral, que seria o nosso lucro real, né? Que é aquele regime mais complexo de apuração, mas que é o regime das grandes empresas. Toda empresa que fatura acima de 84 milhões, ela tem que utilizar o lucro real. Tá? Uma empresa desse regime, ela precisa de 1.200 horas por ano para apurar, declarar e pagar os seus tributos. Na Holanda, essa mesma complexidade de apurar, declarar e pagar, ela custa 17 horas de uma empresa. Então é 1.200 horas no Brasil contra 17 horas. Tá. Então, assim, essa é a complexidade do nosso sistema, Thiago. Redução do número de tributos, que seria a outra perna dos pilares da reforma tributária. A gente está trocando 6 por meia dúzia. Tá? A gente está saindo de um sistema onde as empresas pagam IPI, que é um tributo sobre imposto sobre produto industrializado, pagam ICMS, que é o imposto sobre a circulação de mercadorias, que é um imposto estadual, IPI é federal, ICMS estadual, pagam PIS e COFINS, que são duas contribuições diferentes, embora sejam muito parecidas na forma de pagamento. E basicamente é isso, tá? Claro, a gente poderia falar aqui em imposto de importação, poderia falar sobre outros tributos, mas sobre o consumo a gente tem esses impostos aqui, e contribuições. A gente tem um sistema onde a gente vai ter a CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, a gente vai ter a CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços. Então, IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. A gente vai ter o imposto seletivo, que é aquele que já deve ter ouvido falar na mídia, que é o imposto do pecado, que é um imposto que vai ser instituído sobre atividades e produtos que fazem mal à saúde ou ao meio ambiente. E sobre isso a gente poderia falar aqui também. O que faz mal à saúde? Vinho faz mal à saúde ou faz bem à saúde? De acordo com uns faz bem à saúde, de acordo com outros faz mal à saúde e por aí vai, tá? Então, existe uma subjetividade no imposto do pecado que vai dar muito pano para manga, tá, Thiago?
E a gente tem ainda o IPI Zona Franca de Manaus, tá? Ah, mas Matheus, o IPI não ia ser extinto? Não, o IPI ele não foi extinto, ele mudou de nome, vai ser o IPI Zona Franca de Manaus. Então a gente sai de 4 para 4. Então a gente não tem uma redução do número de tributos. Redução da complexidade, que seria esse último pilar que a gente está falando, Thiago. Até agora nada nos comprova que vai diminuir a complexidade do sistema tributário. Tá? Pode ser que sim, mas até agora nada está claro na forma como está sendo regulamentada a reforma, que a gente vai ter diminuição de obrigações, que a gente vai ter um sistema mais simples. Tudo depende do que vai acontecer daqui para frente e de como, vamos dizer assim, os órgãos responsáveis por essa instrumentalização do IBS e da CBS, eles vão dimensionar a reforma tributária. Então, esses seriam os pilares de uma boa reforma tributária. O que a gente está vendo hoje, que nem eu te falei, a gente não teve uma redução da carga, a gente não teve a redução do número de tributos, a gente não está sentindo que vai diminuir a complexidade desse sistema. Saindo dessa questão de por que fazer uma reforma e entrando no ponto de como é que ficou a reforma, tá? Eu acho que a gente poderia fazer alguns highlights, assim. Primeiro ponto. Vamos lá. Primeiro ponto. Período de transição, tá? A gente tem esse sistema que eu falei hoje, que é o sistema de IPI, PIS/COFINS, ICMS e ISS, e a gente sai para um sistema de CBS, IBS, IPI Zona Franca e Imposto Seletivo. Mas quando é que isso aqui começa a entrar em vigor? A CBS e o IBS, eles começam a partir de 2027 a um período de teste. Desculpa, 2026. Então, a partir de 2026, a gente vai ter um período de teste do IBS e CBS. O que é um período de teste? O governo ele vai preparar todos os sistemas, vai publicar todas as regras, e as empresas e as pessoas que sejam obrigadas ao pagamento do IBS e CBS, elas vão ter que passar a recolher uma alíquota de teste, tá? Que é como se fosse um percentual muito pequenininho desses impostos, mas para testar o sistema, para testar a declaração, para testar o envio da declaração num sistema eletrônico, para testar se as empresas estão sabendo como apurar seus créditos e débitos. Tudo bem, essa pequena alíquota ela vai gerar um crédito que vai poder se restituir depois, tá? Então, a questão do aumento da alíquota não é tanto um problema, mas vai ter um aumento de complexidade, porque as empresas vão ter que continuar pagando os impostos que pagam hoje e vão ter que passar a apurar e pagar uma alíquota de teste. Tá? Essas alíquotas de teste elas vão durar ali 2026 e 2027 a gente começa uma transição da entrada da IBS e da CBS e da saída dos impostos que a gente tem hoje. Então imagina que a gente tem o volume do som do regime tributário atual diminuindo e o volume do som do regime tributário futuro aumentando. É como se fosse como os DJs fazem, eles vão diminuindo o volume de uma música, aumentando o volume da outra música. Então é basicamente isso que vai acontecer até 2033. Quem tiver mais interesse sobre esse período de transição, sobre alíquotas, Thiago, para a gente falar aqui, fica um pouco complexo, fica um pouco abstrato, tá? Eu sugiro que vá no Google, coloque no Google transição, reforma tributária e coloque em imagens, tá? Ali vai aparecer uma série de gráficos produzidos por diversos canais e ali vai ser possível encontrar assim, uma ilustração que deixe bem fácil essa visualização desse período de transição. Quem quiser também acessar, depois eu vou passar aqui o site do nosso escritório. O nosso escritório ele tem uma parte ali só de notícias, e a gente produz bastante conteúdo ali sobre reforma tributária e esses gráficos também estão disponíveis ali no nosso site. Então, assim, a gente vai ter um período de transição. Depois desse período de transição, a gente vai ter, vamos dizer assim, um novo regime tributário, onde, de acordo com as regras que estão colocadas agora, a gente vai ter uma separação das empresas que estão sujeitas a alguns regimes, vamos dizer assim, alguns regimes especiais, tá?
empresas que estão sujeitas... Regimes especiais, quando eu digo regime especial, Thiago, são regimes onde os 28% eles vão sofrer algum tipo de redução de base. Então a gente tem reduções de base de 60%, a gente tem reduções de base de 30%, e a gente tem alíquota zero, que seriam isenções sobre esse IBS e CBS. Tá? E daí, já fazendo um link com aquilo que a gente comentou ali no início, quem é que vai sair ganhando e quem é que vai sair perdendo? De modo geral, os prestadores de serviços vão ter um aumento de carga tributária. Mas existem previsões na legislação para determinadas atividades que elas vão ter reduções de alíquota. Então, por exemplo, atividade de ensino, tá? Toda prestação de serviço, todo produto, né, mercadoria que envolva educação, eles estão dentro de um regime diferenciado, tá? Então eles vão sofrer uma redução de base para que essas atividades elas não sejam tributadas com 28%. Alimentação humana, saúde também, tá? Então, lá na Lei Complementar número 214, nós vamos ter regimes especiais, regimes diferenciados de tributação que vão ter reduções dessa carga tributária. Lembra quando eu te falei lá no começo que nesse um ano entre a emenda constitucional e a lei complementar, a gente teve uma correria, né, lá no Congresso para tentar... Muito lobby, tá? É isso, tá? Imagina que hoje a gente tem um sistema onde os benefícios fiscais de ICMS estão na mão dos estados, onde os benefícios fiscais federais são construídos a ferro e fogo no Congresso. A gente está indo para um sistema onde não vai ter a possibilidade dos estados criarem benefícios fiscais, porque o IBS e CBS ele não vai ficar na mão do estado, não vai ficar na mão do município, não vai ficar na mão da União, ele já está posto dentro da Lei Complementar número 214. Então, toda a regra da tributação dos próximos anos, ela está dentro já da lei. Então, eu vou te dar um exemplo, tá? Existem setores produtivos, por exemplo, produtores de carne, abatedouros de carne, tá? Que no regime tributário anterior, eles tinham tributação de ICMS, por exemplo, a tributação da carne, da venda da carne do abatedouro para o varejo, em São Paulo, se não me engano, é tributado com ICMS a 11%. Então, a carne em São Paulo, ela tem uma tributação do ICMS, que é o imposto estadual, de 11%. No Rio Grande do Sul, aqui, dá 7%. Tá? Por que tem essa diferença entre São Paulo e Rio Grande do Sul? Bom, porque os estados eles têm autonomia para dispor sobre as alíquotas de ICMS hoje. Tá? Então, o Rio Grande do Sul aqui ele entende que esse produto da alimentação humana, que é a carne, ele tem que ter uma tributação de 7%, e São Paulo entende que tem que ter 11%. A partir do momento, Thiago, que a gente entrar na IBS-CBS, não existe mais diferença entre a tributação da carne no Rio Grande do Sul e a tributação da carne em São Paulo. Tá? E a carne, especificamente, ela entrou naquilo que a gente chama de cesta básica nacional. Então, a carne, por estar na cesta básica nacional, junto com uma série de outros alimentos, ela tem uma alíquota zero sobre toda a cadeia produtiva dela. Então, tu pode me perguntar assim, o setor que trabalha com carne, o setor que trabalha com outros alimentos que tem ali na cesta básica nacional, ele foi impactado de forma, vamos dizer assim, de forma a piorar a carga tributária deles? A resposta é não. Mas se me perguntar como é que foi a reforma tributária para a empresa que ela trabalha ali com publicidade e propaganda, que tem a prestação de serviço de publicidade e propaganda. Bom, essa empresa ela saiu de uma carga tributária, que nem eu te falei antes ali, de 5,65% para uma carga tributária de 28% com direito a créditos. Então, a reforma tributária, Thiago, daí falando, né, já nessa questão do impacto na economia, essa análise de como é que vai ser a reforma para a economia, ela é muito setorial. Ela é setorial porque a gente vai ter que analisar a atividade do setor, a gente vai ter que analisar o enquadramento dessa atividade nos regimes especiais que tem na lei, a gente vai ter que entender
se essa atividade, por exemplo, de publicidade e propaganda, ela não tem como se remodelar a partir de agora, para ela passar a ter mais despesas que hoje ela não se preocupava em ter, para ela poder tomar um crédito de IBS e CBS, para ela diminuir a carga tributária dela. Então, vamos dizer assim, cada setor, cada atividade, cada profissão, cada empresa, ela vai ter que olhar para a reforma tributária e buscar na reforma tributária um caminho. Tá? Seu que caminho enquadramento para tentar ferir, imaginar como é que vai ser lá na frente. Né? Exatamente. Aqui é legal essa sua fala, porque eu tô aqui ouvindo essa explicação, entendendo que, a grosso modo parece que vai dificultar a nossa vida, e dois, cada caso é um caso. Então eu vou lhe fazer duas linhas de perguntas aqui. Uma, pensando no escritório de advocacia, no advogado que vai ter que lidar com esse tema, e com as empresas também. Então você que presta aí assessoria para empresas, imagino que as empresas já estejam em polvorosa pensando, produção, bota o barulhinho do pi, aí porque, fudeu, né? E o que você como especialista está recomendando neste momento para as empresas? Repara nisso, vamos fazer um plano para a sua empresa neste seu segmento, ou vamos repensar completamente a tua estratégia fiscal, porque vai mudar. Você como prestador desse tipo de serviço hoje, qual a principal dúvida que você está recebendo dos seus clientes e o que você está indicando para eles agora? Porque tem mais gente se perguntando isso aqui, né? Thiago, a reforma tributária, né, a gente falou, ela começa lá em 2023, ela vem se desenrolando, e aqui no escritório, quando a gente sentava e conversava, como é que a gente vai lidar com a reforma tributária com os nossos clientes, tá? E a gente pensava, não, o mercado ele vai ser inundado por empresas de advocacia, de consultoria tributária, de contabilidade, que eles vão querer abraçar vamos dizer assim, essa onda da reforma tributária. E o que a gente está vendo, e assim, já batendo um papo um pouco de advogado, um pouco de carreira e escritório, o que a gente está vendo é que está faltando esse serviço de consultoria tributária, planejamento tributário no mercado para atender as empresas, tá? E daí tu me pergunta, tá, mas, Matheus, por que o pessoal não está aproveitando essa demanda? É que, Thiago, a coisa ela ainda está muito embrulhada, tá? Ainda não tem informação que chega, né? Exatamente. Assim, agora em janeiro, que a gente teve a publicação da Lei Complementar 214, que colocou, assim, o pormenor daquilo que lá em dezembro de 2023 foi alterado na Constituição. Então, o campo de trabalho hoje para o advogado tributarista, para o contador, para o auditor, é sentar na frente do seu cliente, falar assim, olha só, tu sabe como é que tu vai estar daqui a 3 anos? Já tem um planejamento de como é que tu vai te adaptar à reforma tributária daqui a 3 anos? 99% das tuas respostas vai ser não, eu não tenho a menor ideia. Então, assim, eu acho que o grande produto para o advogado que trabalha com empresas hoje, né, que atende, e não estou falando só na área tributária, tá? Pode ser o advogado que trabalha ali com direito empresarial, pode ser o advogado que trabalha com direito civil, porque essa reforma na tributação da empresa, ela não atinge só a área fiscal da empresa, ela atinge diversos outros setores dentro de uma companhia. Então, eu acho que o trabalho, Thiago, é esse produto de consultoria, de planejamento, de sentar com o cliente, de entender a despesa do cliente, entender o custo do cliente, entender a atividade do cliente para alocar ele dentro desses regimes diferenciados, né? Entendi. E projetar carga tributária. Legal. Acho que esse é o exercício agora com as informações que a gente tem à disposição, projeção e preparação, talvez o acompanhamento próximo a cada novo passo, né? Imagino que de tempos em tempos vão passar a surgir novas informações e o papel aqui do advogado é acompanhar esse empresário lhe dizendo, olha, com base nesta nova informação aqui, vamos adaptar esse nosso plano inicial, vamos para V2, vamos para V3, versão 4 e assim por diante. E pensando no que você falou há pouco, né, sobre essa, entre aspas, aqui, redistribuição,
regional dos impostos, né? Então, poxa, tinha estados que davam incentivos para determinados setores e outros não, e vice-versa. Cada estado tinha ali um cenário próprio e deixarão de tê-lo. Você entende que isso vai impactar muito determinadas regiões? Isso pode inviabilizar economicamente determinada região ou vai ser um impacto generalizado para todos os estados? Como é que você está vendo assim? Tem algum estado que corre mais risco? Perfeito. A gente chama isso de guerra fiscal, tá, Thiago? Uhum. A guerra fiscal ela começa lá em 1960, ela evolui, né, até o final da década de 90. A gente tem a legislação ali, a Constituição, ela trouxe mecanismos para frear a guerra fiscal e a gente tem meio que um ponto final da guerra fiscal ali em 2015, assim, tá? Falando de ICMS, né, porque é o tributo que pega na questão da guerra fiscal. O que eu posso te dizer? A Lei Complementar número 214, com base na Constituição, eu sempre digo isso porque a Lei Complementar ela coloca a regra, mas a regra ela está na verdade na Constituição, tá? E a Constituição ela também traz essa previsão que são normas de equilíbrio de arrecadação, tá? Então existe hoje na legislação da reforma tributária, do IBS, da CBS, existem mecanismos criados. E assim, para a gente entrar no mecanismo aqui, Thiago, daí isso mereceria talvez uma aula de direito. Outra conversa, né? Outra conversa. Mas sim, existe uma preocupação na legislação do equilíbrio da arrecadação e se não houver equilíbrio, existem mecanismos de redistribuição de arrecadação. Agora, se isso vai funcionar, Thiago, se isso vai, na prática, ser efetivo, a gente vai poder falar daqui a uns anos, tá? Mas sim, tá? Vai ter uma modificação na arrecadação dos entes públicos, sem sombra de dúvida, porque a gente tá tendo uma alteração muito grande naquilo que a gente chama de legitimidade ativa para a cobrança, tá? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo bem simples. Representante comercial, tá? Que é aquele cara que ele é contratado pela indústria para chegar lá no varejo, fechar o contrato daquele produto e o varejo receber o produto da indústria, né? É a atividade de representação comercial. Hoje, o representante comercial ele paga ISS para o município onde o representante comercial tem domicílio. Tá? Então, eu sou representante comercial aqui em Porto Alegre, eu pago ISS para Porto Alegre, independente se a indústria que eu estou representando ela é São Paulo e o varejo que eu estou fechando o negócio é em Florianópolis, tá? Com a mudança da regra agora para tributação no destino, a gente não tem claro na legislação onde é que vai ser, se vai ser na sede da indústria ou se vai ser na sede do varejo, mas a gente tem muito claro que não vai ser na sede do domicílio do prestador de serviço, tá? Então isso aí é só um exemplo de mudança de lógica de arrecadação em relação à legitimidade ativa para a cobrança dos tributos. Legal, esse seu exemplo aí sobre a legitimidade ativa da cobrança me leva a outra dúvida que imagino que os advogados estejam interessados aqui em ouvir também, bom, toda vez que nós sentimos que temos um direito violado, nós vamos ao judiciário, né, buscar aí algum tipo de ressarcimento. Como é que você está... Aqui é previsão, né, que é feito mãe de Ná falando, talvez. Mas como é que você vê o impacto dessa alteração tributária no judiciário, né? Você imagina que desde o dia 1 aí a gente vai ter já aumento nos questionamentos a respeito desse formato, dessa distribuição? Você acha que a gente pode gerar um outro impacto indireto lá no judiciário com o aumento desse questionamento a respeito dessa nova tributação? Thiago, infelizmente a resposta é sem sombra de dúvidas, tá? O Brasil... Ainda mais que vai ter uma transição, né? Então, assim, por um período a gente vai estar atuando com os dois modelos ao mesmo tempo, então, assim, vai funcionar, não vai respingar lá no judiciário também? Thiago, com certeza, tá? E isso já está acontecendo, tá? Já no STF já tem ações diretas de inconstitucionalidade contra trechos da Lei Complementar 214, contra trechos do projeto de lei, né, que transitou ali e tudo mais. Então, assim, isso já está acontecendo, tá? E
E é um fenômeno que é impossível de frear, porque assim, a gente tem um ditado aqui no escritório que pegou, e a gente costuma repetir, que no Brasil é negócio fazer uma lei inconstitucional. É negócio para quem? É negócio para a União, é negócio para o Estado, é negócio... Porque a União cria uma lei inconstitucional, os contribuintes são obrigados a pagar tributo com base naquela lei constitucional, o contribuinte é obrigado a contratar um advogado para o advogado entrar com uma ação judicial para discutir a constitucionalidade daquela lei inconstitucional que me obriga a pagar tributos. Esse processo ele passa pelo primeiro grau, ele passa pelo segundo grau, ele passa pelo STJ, e às vezes ele sobe para o STF. Para lá o STF ter noção do que está acontecendo. Daí o STF vai julgar essa matéria e ele ainda pode modular os efeitos dessa decisão. E todo esse período, o contribuinte ele ficou pagando um imposto inconstitucional. Tá? Então, assim, é ruim falar isso, mas a gente não tem uma esperança ou um indício de que essas novas regras de IBS e CBS, elas estejam mudando essa aura que existe em cima da lei tributária brasileira. Então, eu acho que é inafastável, tá, o contencioso judicial, o contencioso administrativo. Dos pilares lá das pessoas que estavam pensando na reforma tributária antes disso ir para o Congresso, porque existia um grupo de estudos pré-legislativo e uma das preocupações desse grupo de estudos era uma forma de diminuir o contencioso judicial e de diminuir o contencioso administrativo, né? Que é o contencioso administrativo no direito tributário, para quem não sabe, é a fase de processo administrativo que é levado à discussão dentro do ente público, ou seja, dentro da Receita Estadual, dentro da Receita Federal, dentro da área fiscal do município. Então, existe todo um processo administrativo que ele se desenvolve no âmbito das receitas federais, estaduais e municipais. E hoje, se a gente pegar lá no exemplo da Receita Federal, cujo órgão de julgamento supremo, vamos dizer assim, é o CARF, a gente vai olhar lá o passivo tributário que tem lá, vamos dizer assim, o valor que tem lá em discussão hoje no CARF é bilionário, sabe? Sim. Mas é legal que você falou isso também, mesmo dando um pouco de desesperança como cidadãos, mas para quem está nos ouvindo aqui que atuamos aqui na área jurídica, é legal de ouvir também porque se você está atuando lá de uma empresa, provavelmente você já deveria estar contando com o apoio de um profissional especializado desde já para, antevendo este possível problema, judicializar e tentar reaver caso haja alguma reversão lá no STF, lá na frente, o quanto antes esse dinheiro, né? A gente sabe que quando eles modulam, né, esse benefício normalmente vem para quem entrou com a ação, até um período, assim, poxa, talvez tenha aqui uma oportunidade para a gente ver esperança em empresas precisarem do apoio de bons advogados nessa área. E para os advogados que estão aqui pensando, vai dar bastante trabalho, ter que estudar muito, ter que reaprender o direito tributário, ter que reconsiderar um pedaço do conhecimento que eu já tenho, mas ao mesmo tempo parece que teremos aqui oportunidade de tanto novas demandas, novas teses, assim como uma janela temporal aí crescente de novas oportunidades nesse ramo para ajudarmos mais pessoas, mais empresas, então assim, botar um dinheirinho no bolso. Então, para quem está desse lado de cá do balcão, talvez seja por mais que seja triste, né, para o país, mas é uma oportunidade de rentabilizar mais essa mudança, né? Perfeito, Thiago. Teve algum político, algum, não sei se era deputado federal, senador, que naquelas discussões da reforma tributária, ele pegou e falou lá no plenário que as únicas pessoas que estão gostando desse processo de reforma tributária eram os advogados tributaristas. Errado ele não tá, mas assim, pra gente que... Mas é contraproducente, né? Isso infelizmente... É contraproducente, Mas assim, Thiago, uma observação, tu falou assim, que existe a preocupação de algumas pessoas de ter que estudar um novo regime tributário, tá? Quem trabalha com direito tributário está acostumado a ter que estar todo dia muda algo. Todo dia muda alguma coisa, todo dia tem uma alteração num regulamento, tem uma alteração num decreto.
Então, assim, a vida do direito tributário, do advogado tributarista, ela é um pouco vinculada a estar sempre correndo atrás da máquina de publicação de leis, da máquina de publicação de decretos e da mudança normativa. Entendi. Antes da gente acabar aqui, que o tempo voou, né? Falar de coisa legal, o tempo voa. Tem algo aí que está no horizonte, ou alguma outra próxima mudança, ou alguma outra próxima publicação, algo que, para quem está preocupado com esse tema, deva ficar de olho? Você tem alguma dica para dar nessa linha de, logo vamos falar sobre esse tema aqui, presta atenção. Ou, isso aqui acabou de sair, tá fresco, vai lá se atualizar sobre o tema. Tem algo assim que você está imaginando que em breve pode impactar de novo essa discussão? Sim, tá. Lembra que a gente começou falando aqui reforma tributária sobre o consumo, né? Então, a gente, vamos dizer assim, a gente está finalizando agora um processo de reforma tributária sobre o consumo, que é os tributos que incidem sobre a prestação de serviço, sobre a venda de mercadorias, tá? Mas existe uma que eles estão chamando de novo pacote fiscal do governo federal, que é a reforma tributária sobre a renda, tá? Isso aí lá, 2 anos atrás, né, quando o Congresso estava começando a discutir a reforma tributária sobre o consumo, eles já anunciavam, vai vir a reforma tributária sobre o consumo e na sequência a gente vai ter que começar a falar na reforma tributária sobre a renda. Então, assim, os próximos capítulos dessa série, Thiago, eles vão ser marcados pela reforma tributária sobre a renda, tá? E daí vai vir toda aquela discussão de tributar ou não tributar dividendos, aumentar ou não aumentar a faixa de isenção do imposto de renda, empresas que vão ser obrigadas a estar num regime, vamos dizer assim, mais complexo, empresas que vai ser permitido para essas empresas ficar num regime mais simples de apuração do imposto de renda. Então, eu acho que para quem quer trabalhar com futurologia, os próximos anos aí vão ser marcados pela discussão da reforma tributária sobre a renda. Isso aí vai provocar muita discussão e, que nem eu te disse antes, muito lobby. Apertemos os cintos, né? Bom, ao final dessa tua explanação, eu entendi que gabaritamos em não atingir nenhum dos objetivos dessa nova legislação. Geramos aí um passivo e um ativo com o qual vamos ter que lidar daqui para frente e é isso aí, bola para frente e faz parte, né? Faz parte, que bom que pelo menos estamos tendo algum tempo para nos preparar e temos pessoas para nos apoiar, né? A gente está chegando no final deste episódio aqui, eu sempre gosto de deixar o espaço aberto para você como referência no tema aqui para nossa audiência. Deixar alguma forma dos nossos espectadores aqui entrarem em contato, falarem com você, te acessarem para tirarem mais dúvidas, porque nessa conversa aqui de 1 horinha a gente só passa na superfície do problema, entende aqui macro como é que é a situação no momento, mas assim, tem muita coisa detalhada que não deu para falar aqui e muito mais coisa para acontecer ao longo dos próximos tempos. Então, Matheus, fala pra gente como é que é o melhor jeito de entrar em contato com você, com o seu escritório, como é que você recomenda aí que as pessoas que começaram essa conversa aqui com a gente continuem ela fora aqui do episódio com você. Perfeito, Thiago. Bom, acho que o LinkedIn, né, é o nosso caminho mais, vamos dizer assim, profissionalizado de contato, então deixo lá o convite para o pessoal me adicionar no LinkedIn, ali eu posto eu reposto muita coisa que o nosso escritório aqui produz de conteúdo. A gente tem um setor aqui interno, a gente se preocupa bastante isso, de produzir um conteúdo legal, acessível, didático e objetivo, que ele é muito direcionado não para outros advogados, né, mas para os nossos clientes. Assim, então a gente tenta sempre ser o mais simples e objetivo possível. Então, meu LinkedIn é Matheus Venturini, se procurar lá vai encontrar. O site do nosso escritório é rafaelpandolfo.adv.br. Se quiser também acessar lá e acessar a nossa parte de notícias, vai ser muito convidado para estar ali com a gente. E, Thiago, eu queria te agradecer o espaço, dizer que a gente está sempre à disposição aí para falar sobre direito tributário, tributação no Brasil, como as empresas lidam com a tributação. Então, conta com a gente, é um prazer estar aqui contigo e sucesso nos próximos episódios 133, 34, 35 e aí por diante. Obrigado.
Obrigado, Matheus. Eu que lhe agradeço. Imagina, esse episódio aqui ele existiu e foi tão legal porque teve conteúdo aqui. Você tá com conteúdo na ponta da língua e é assim que a gente faz os podcasts aqui, os episódios aqui do Juriscast. Sempre com um especialista, porque a discussão fica rica, né? Vai ficar mais aprofundada. E por isso eu lhe agradeço em meu nome, em nome da audiência. Muito obrigado por ter vindo aí participar e disseminar, compartilhar o seu conhecimento, porque quando você compartilha aqui com a gente multiplica aí no nosso ecossistema jurídico e assim a gente ajuda ainda mais advogados, ainda mais empresas a fazer a sua rotina aí mais eficiente. Então, Matheus, muito obrigado. Obrigado, Thiago. Maravilha, e para você que nos acompanhou aí do outro lado da tela, do fone de ouvido, da sua TV, onde você nos assista, muito obrigado por estar acompanhando os episódios do Juriscast, muito obrigado por estar aí fazendo os comentários, recomendando para os seus colegas, muito obrigado para você que apoia todos os episódios que a gente faz aqui para você com muito carinho, todos sempre de graça, para, como eu disse agora há pouco, multiplicar o conhecimento na área jurídica e fazermos esse ecossistema cada vez mais próspero. Um obrigado muito especial ao Matheus, claro, e a você que nos acompanhou até o final deste episódio do Juriscast. Muito obrigado pela companhia. Nos vemos na quinta-feira que vem, no próximo episódio do Juriscast. A todos vocês um abraço, meu nome é Thiago Facchini. Até quinta que vem, um abraço e tchau. Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento ProJuris, plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia, powered by Softplan. Conheça mais em projuris.com.br.